E líderes da Câmara assinam um pedido de urgência a projeto que dá poder ao Congresso para demitir o comando do Banco Central. Por isso eu vou voltar a Brasília com a repórter Fernanda Sete, que traz os detalhes. Fernanda Sete, é um projeto aí de lei que pode dar muito pano para a manga, porque a justificativa aí dos parlamentares é que se a política econômica não estiver alinhada com o que a população deseja, pode destituir presidente e também diretores do Banco Central. Como é que vai funcionar isso e essa proposta aí de urgência para avançar, né, a tramitação no Congresso? Exatamente, Eric Klein. A proposta, desses partidos do Centrão é, de fato, dar, essa prerrogativa à Câmara e ao Senado Federal de demitir os diretores do Banco Central e até mesmo o próprio presidente do Banco Central, por meio aí do Congresso Nacional. Então, a proposta dá, sim, à Câmara e ao Senado essa prerrogativa de demitir, os diretores e presidentes do Banco Central que tiverem atuando aí de forma incompatível com os interesses nacionais, Essa aí é uma dos pré-requisitos, que estão nessa proposta que está sendo articulada ali por diversos partidos, dentre eles o PP, União Brasil, PL, dentre outros. E essa articulação, Cláudia, ela acontece, no momento aí em que o Banco Central realiza a análise final da compra, do Banco Master pelo BRB, já que está nessa etapa, está nessa fase, dependendo aí do aval do relatório final do Banco Central para que seja concluída de fato esta compra. Mas o PP e outros partidos do Centrão articulam aí, a aprovação, a tramitação dessa proposta, para de fato aprovar esse projeto de lei que dá poderes ao Congresso Nacional para demitir aí a diretoria e também o presidente do Banco Central. E a expectativa é que essa decisão ocorra, nesta semana, no máximo até a outra semana. Inclusive, o líder do PP na Câmara Federal, deputado doutor Luizinho, e o vice-presidente do PP, deputado Cláudio Cajato, recolheram essas assinaturas para pautar a urgência desse projeto, uma proposta lá de 2021 que muda a lei da autonomia monetária. Esse projeto, estabelece aí que diretores e presidentes do Banco Central poderão sim ser exonerados, mediante um requerimento aprovado pela ampla maioria da Câmara Federal. Então, além do apoio do PP, o texto também recebeu, apoio aí de outros líderes, como o MDB, União Brasil, PSB, PL e Republicanos. Inclusive, eu entrei aí, solicitei uma nota para o partido União Brasil, pedindo aí mais esclarecimentos sobre essa articulação que acontece no Congresso Nacional. Ainda não tivemos essa resposta do União Brasil, até para dar um prazo para a gente de quando vai iniciar a tramitação desse projeto, dessa proposta no Congresso Nacional. Aguardamos a nota oficial do União Brasil, mas há essa articulação acontecendo para que esse projeto seja de fato pautado o quanto antes, lembrando, que ainda depende aí da aprovação da ampla maioria da Câmara e também do Senado Federal para que a proposta entre de fato em vigor. Lembrando, que juntando aí todos esses partidos do Centrão, essas siglas aí reúnem cerca de 300 parlamentares, ou seja, mais do que os 257 deputados que são necessários ali para aprovar a urgência de um projeto, Então, há essa articulação na Câmara, a gente aqui, aguarda essa confirmação, essa nota do União Brasil, que já foi até solicitada. Eu volto com você, Eric Klein. Obrigado, viu, Fernanda Sete, pelas suas informações. Eu vou conversar ainda mais sobre esse assunto com o Rodrigo Loureiro. Loureiro, no momento que se discute muito a autonomia e independência de bancos centrais pelo mundo, a gente falou agora há pouco sobre a independência ou interferência do governo norte-americano no Banco Central lá dos Estados Unidos. Christine Lagarde já repercutiu, Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, foi presidente do FMI, também repercutiu, dizendo que bancos centrais têm que ser independentes. Essa interferência de Trump poderia colocar em risco a economia global. Agora a gente está vendo talvez quase uma interferência do parlamento no Banco Central. E é interessante que a justificativa para poder destituir aí o comando do Banco Central brasileiro, seguinte, quando a condução das atividades do BC forem incompatíveis
com os interesses nacionais. Mas quem vai avaliar isso? Porque no Banco Central nós temos técnicos, no Parlamento nós temos políticos, né? Então fica meio dúbia essa condição de trazer para o Parlamento aí a análise, a fiscalização e tomar essa decisão, né? É um poder muito perigoso que poderia mudar aí a interferência, a autonomia, enfim, é uma ingerência que causa preocupação. Causa preocupação e até um cenário curioso, porque olha só, a gente tem uma taxa de juros em 15%, uma taxa de juros feita para controlar a inflação. Os partidos que estão operando ali, muitos partidos são partidos contrários ao governo. Por exemplo, o PL. O PL é um partido de oposição ao governo de situação, ao governo do presidente Lula. Então, esses partidos eles se unem para questionar, para tentar colocar a independência do Banco Central em xeque, afirmando que, olha, se o Banco Central não tomar as melhores decisões e ter decisões de interesse nacional, a gente vai poder demitir. Então, é quase uma defesa desses partidos ao governo atual, né? Ao governo de situação, aos interesses nacionais que são protegidos pelo governo de situação. Chama atenção esse ponto. O outro ponto é que, assim, essa questão de falar que é por conta dos interesses nacionais, é difícil a gente acreditar por conta disso, porque assim, a taxa de juros está em 15% e ninguém falou nada até agora dessa questão. É diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos. É de interesse ou não nacional trazer a inflação para o centro da meta ou pelo menos para dentro do teto da meta? Eu acredito que seja de interesse nacional. Então, e é completamente diferente do cenário que a gente vê nos Estados Unidos, que o Trump ele bate muito na tecla de que precisa reduzir a taxa de juros, porque precisa gerar emprego, precisa aquecer a economia. Lá a questão é muito focada em juros e inflação. Aqui parece mais uma questão focada nas aprovações do Banco Central em relação a negócios envolvendo bancos. Então, se o Banco Central ali teima em questionar essas aprovações, em não liberar algum negócio, aí os partidos acabam ficando nervosos por N motivos, enfim, e aí eles tendem a usar esse argumento de política monetária, de interesse nacional, para tentar mudar o governo do Banco Central, o comando do Banco Central. Me parece mais uma desculpa do que, de fato, uma iniciativa ali para proteger até o governo de situação, que não faz muito sentido. Tem um plano de fundo político, tem um viés político, óbvio, com certeza, por trás disso. Porque com a autonomia do Banco Central, os diretores passaram a ter mandatos de 4 anos. 4 anos, desculpa. E só o presidente da República teria esse poder de exonerar esses dirigentes em casos específicos. Tem ali uma regulamentação. E agora o Congresso Nacional tentando trazer para ele, né, esse instrumento de exoneração. Então é preciso cautela, cuidado, porque isso pode ter desdobramentos, inclusive no cenário internacional, daquela coisa da confiança do investidor, da credibilidade, né? Exatamente. A gente falou isso alguns meses atrás. Discordar de política monetária não é motivo para justa causa. Isso acontecia no Federal Reserve, né? A gente falava que o Trump não pode demitir o Jerome Powell porque ele não concorda com as decisões do Banco Central. O Banco Central de cada país, ele tem que operar baseado em dados técnicos, baseado no que ele acha que vai acontecer e qual que é o melhor remédio. É abaixar juros, é subir juros, é controlar a inflação, é controlar o consumo, enfim. Aqui no Brasil, a situação está ficando um pouquinho mais confusa, está tirando um pouquinho da independência do Banco Central. Isso nunca se mostrou positivo em lugar algum do mundo, Klein. Se vier aqui no Brasil, não vai ser bem aceito pelo mercado. Sabe o que me parece, eu conversando com alguns amigos que operam também nas mesas aí de operações, né, do mercado financeiro, e amigos que são também cientistas políticos, economistas, dizem que hoje em dia aqui no Brasil há uma confusão, uma mistura entre os poderes, né? O poder legislativo ele quer avançar em cima de outros poderes, é o executivo no judiciário, o judiciário no executivo e no legislativo. Há uma confusão que causa uma insegurança tão grande, né? Se fosse um pouquinho mais claro, cada um no seu... Sabe, cada um tomando conta da sua lojinha? Cada um no seu quadrado? Cada um, isso, bem popular, cada um no seu quadrado. Isso poderia, sabe, trazer mais investidores aqui para o país, né? Com regras claras, sabendo cada um o que faz aqui dentro do país, né? As instituições acabam se misturando e isso fica complicado, né? Exato, a gente não pode usar plano de fundo de controle de política monetária para outros interesses, por exemplo, da aprovação de um determinado negócio ou não, para você mudar a autonomia do Banco Central, tirar essa autonomia e mudar o comando.